terminando o meu tempo de serviço militar, o Senhor me deu uma outra missão, uma grande missão, que é a missão que nós todos aqui presentes ao Orlando, e a maioria pelo menos, é de ser pai. Está aqui Everson, com seu filho ali no braço, um dos, né? Que ele já está no segundo, não vai para o terceiro mais, eu sei disso. Mas é uma grande missão, uma grande responsabilidade. E eu tinha, na época, 26 anos de idade. Relativamente novo, não tinha tanta experiência ainda. E eu confesso que eu fiquei bastante assustado. Aí quando eu descobri que minha esposa estava grávida, eu disse, e agora? O que é que vai ser daqui para frente? Aí quando está eu e ela aqui, dificuldades, algumas coisas vão acontecendo, mas é só eu e ela, a gente consegue se virar. Mas agora está chegando uma criança aí. O que é que eu faço? E isso começou a me preocupar bastante. Coisa nova. Era uma missão que realmente eu via nas pessoas, principalmente no meu pai, eu via o tamanho da responsabilidade do que era ser pai. E isso despertou um sentimento que eu nunca tive até então, que é de medo. Tinha sentimento de medo. Se eu fosse para uma guerra, se eu fosse entrar no meio da batalha, eu não tinha medo, se ia morrer, se não ia, eu estava preocupado com isso. Mas depois que o meu filho nasceu, eu comecei a sentir medo, porque tinha alguém que dependia de mim ali. Só que isso me ensinou duas coisas. Me mostrou primeiro o cuidado de Deus por minha vida e pela vida da minha família, e me ensinou que eu tinha que me preparar para aquela missão também. E a maior lição que eu aprendi é que o meu filho não é meu, é do Senhor. Ele simplesmente me deu uma responsabilidade para que eu possa guiar, mas é dele, o cuidado é dele. Mas o Senhor me deu essa missão. Ele falou, você tem que se preparar para essa missão agora, essa nova missão que está entrando, né? Se prepare para essa missão. Até porque nós temos que estar preparados para essa missão, porque Deus quer bons soldados. Agora, como é ser um bom soldado? Quais são as características de um bom soldado? Hoje eu vou compartilhar com vocês 3 características que um bom soldado deve ter. E a primeira delas é disposição. É impossível você servir numa força armada, numa força, seja ela qual for, exército, marinha, aeronáutica, se não tiver disposição para servir. Você tem que ter disposição. Agora, disposição para quê? Bom, nós sabemos que a vida ela pode envolver desafios e sofrimentos no percurso da vida. Então temos que ter disposição para enfrentá-los, para encarar esses desafios. Porque Paulo, ele mostra aqui a Timóteo esse tipo de disposição. Por isso que Paulo chama a Timóteo, sofre comigo também. No versículo 3 do capítulo 2, Paulo diz o seguinte: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Certamente Timóteo estava passando por dificuldades no seu ministério. Timóteo já era pastor de uma igreja, estava tomando conta da igreja que Paulo deixou lá. Aí ele vê que o seu pai na fé está preso, pronto para morrer por aquele evangelho, por aquela palavra. E ele viu o sofrimento do seu pai e ele ficou ali, meu Deus, e agora? E ele estava passando por dificuldades certamente também no seu ministério. E aí Paulo fala: participa também dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Paulo, como um bom pai, estava mostrando a ele que o mesmo não estava só nessa missão. Por isso ele fala para Timóteo: meu filho, você tem que ter disposição para sofrer, disposição para enfrentar essas dificuldades, esses sofrimentos. Em outras palavras, Paulo quis dizer aqui: suporta esse sofrimento junto comigo, meu filho. Você não está só. Você não está só nesse caminho. Eu te conheço muito bem. Eu conheço as suas lágrimas. Paulo era um grande exemplo de pai. E o detalhe aqui é que Paulo, ele não era pai biológico de Timóteo. Ele simplesmente foi um pai na fé de Timóteo. Ele conheceu Timóteo e a sua família. Mas
Ele foi um cara capaz de pegar esse jovem, acolhê-lo como filho e dizer: ó, aqui, eu vou te ensinar, eu vou te encorajar, eu vou te motivar a fazer isso. Esse é o meu papel como pai. Olha em mim um exemplo de pai, como eu olho no Senhor. No capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 4 e 6, ele fala o seguinte para Timóteo: lembro-me das suas lágrimas, e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. O pai ansioso por ver seu filho. Eu lembro que eu trabalhei 6 anos viajando na última empresa. Meu filho tinha 3 anos quando eu comecei a trabalhar nessa empresa. Tinha vezes que eu passava uma semana fora, ficava ansioso. A alegria era chegar em casa e ver o meu filho, ver minha esposa, ver minha família. E Paulo aqui estava preso, sabendo que ia ser entregue para a morte. Mas ele falou: lembro das suas lágrimas, eu estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. E ele continua falando do que ele lembra das características de Timóteo. Eu lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e eu estou certo que habita em você. Paulo conhecia Timóteo intimamente. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reaviva o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Paulo relembra a Timóteo o dom de Deus que habita dentro dele. Esse dom deve ser reavivado todos os dias. Então era o papel do pai, era encorajar, era relembrar o filho, era motivar, era estar ali junto com ele, mesmo estando distante, mas tendo aquela ligação, mesmo estando preso, mas tinha ligação com o seu filho, ele conhecia. E o detalhe aqui é que se ele lembra, se ele relembra, se eu relembro algo a alguém, é porque eu conheço essa pessoa intimamente, eu conheço muito bem. Então, como um pai, eu devo ter essa intimidade com o meu filho, ser participativo sempre que possível. Eu tenho consciência aqui que eu não vou estar 24 horas com ele. Afinal de contas, eu preciso trabalhar. Todos nós pais temos essa responsabilidade. Precisamos trabalhar para sustentar os nossos filhos, nossa família. Essa é uma missão nossa, mas não é toda a missão. Eu não devo voltar minha vida totalmente e atenção para isso, só para o trabalho, dinheiro, dinheiro. Não é isso, isso não é viver. Isso não é ser pai. Você tem que assumir suas responsabilidades como alguém que supre a casa, supre a família, sim. Mas você tem que participar efetivamente da criação, da vida dos seus filhos. O trabalho é apenas uma parte da missão, não é toda a missão, não é a parte mais importante da missão. Eu lembro quando eu era criança, acredito que entre 5 a 6 anos, por aí, talvez, não lembro bem a idade, mas o meu pai ficou desempregado por um tempo, e a gente passou por algumas situações difíceis, apertos financeiros, a gente passou por isso aí, e ele tinha que sair para arrumar alguma coisa para casa, né? Um trabalho, um bico, uma oia, como o pessoal fala hoje, para poder trazer algum mantimento para casa, para suprir as necessidades básicas da casa. E muitas vezes ele saía sem nada na barriga, algumas vezes com pão e água ele saía, pouco mínimo de comida, mas ele ia tentar suprir, sair para arrumar alguma coisa para suprir a família. Mas mesmo assim, ele nunca deixou de brincar comigo. Mesmo em meio a tantas preocupações, tantas dificuldades, ele nunca deixou de brincar comigo, com minha irmã. Ele fazia brinquedos, né? Não tinha dinheiro para comprar, mas ele fazia brinquedos de lata de óleo. Quem é da minha idade vai saber muito bem do que eu estou falando. O óleo que você usa hoje, que é na garrafa PET, para fritar suas coisas, antigamente era de lata. Então meu pai pegava as latas e fazia brinquedos de madeira, e fazia brinquedo como esse daqui. Inclusive, ele fez esse brinquedo aqui para o meu filho, para dar de presente. Eu sempre fui apaixonado por ônibus, né? Então meu pai fazia esses ônibus de brinquedo assim. Ele arrumava cabo de vassoura, pegava essas rodinhas aqui de madeira, que era muito baratinho,
e fazia brinquedos tipo como esse aqui para mim, fazia para minha irmã fogão, tudo de lata de óleo, tinha umas molas, né? Acho que o Luiz conhece muito bem, né, Luiz? Umas molas o ônibus tinha mola e tudo, né, Luiz? A gente lembra dessa época, era muito bom. Então meu pai fazia isso aqui pra gente, e isso era muito legal, muito legal. Aí a nossa casa tinha um quintal, a gente fazia uma pistinha de barro, de areia, para eu ficar brincando com o ônibus lá. Quando era isso, eu pegava uma bacia da minha mãe, de alumínio, lembra aquelas bacias que vocês davam banho nos bebês de alumínio antigamente, né? Hoje tudo é de plástico. Tem aquela bacia de alumínio, pegava, botava no sofá lá, aí pegava uma escova de cabelo da minha mãe, encaixava aqui no sofá e ficava fingindo que estava dirigindo o ônibus e passando marcha. Daí foi a tendência aí, quando eu cresci, eu fui ser motorista. Dirigi ônibus só no quartel, aqui fora eu não dirigi não, aqui só fui caminhão mesmo. Mas, mesmo em tantas dificuldades, meu pai participava da minha infância. Ele arrumava algum jeito, fazia aquelas coisas de quenga de coco, lembra? Aquele cavalinho de quenga de coco, né? Tinha tudo isso aí, eu lembro muito bem disso aí. Ele participou da minha vida, e participa ainda hoje, meu pai está vivo ainda, participa ainda hoje. Ele foi e é um bom pai, foi cumprindo assim, ele cumpriu assim a sua missão como um bom soldado. Então, como pais, devemos estar dispostos a participar ativamente da vida de nossos filhos, criando assim um vínculo que nos permita compartilhar sentimentos conjuntos. Meu filho hoje, tudo que acontece, ele fala para mim, porque desde criança, desde pequenininho, eu chegava para ele e dizia, tudo que acontece com você, seja de bom, seja de ruim, se você fez alguma traquinagem, pode me contar, seu pai não vai ficar bravo com isso não, eu só estou aqui para lhe orientar, para lhe ensinar o caminho. Então me conte tudo o que acontece, como é que acontece. Então ele me conta tudo o que acontece na vida dele, até coisa que é demais, né? Mas ele conta tudo para mim. Por quê? Porque eu criei esse vínculo com ele. Cheguei para ele e disse, se alguém te ameaçar, dizer que vai matar tua família, vai matar teu pai, fica com medo disso não. O teu pai é imortal. Pode dizer tudo, que teu pai vai resolver. Tá ligado, super-herói, Superman? Aí ele, pai, teu pai é mais forte do que ele. Pode me dizer tudo aí que está acontecendo, que eu vou encarar de frente e você vai ver. E aí a gente tem esse vínculo muito bom, ele conversa, a gente brinca junto, a gente faz várias coisas juntos, eu e meu filho. Mas é isso, nós devemos compartilhar esses sentimentos conjuntos, ouvir os nossos filhos, ouça ele, torne isso importante, seja importante para eles, faça com que eles sejam importantes para você, seja de fato na prática. A gente viu aqui o GK, as criancinhas, aquele melhor pai do mundo, como eles costumam dizer quando criança, para quando eles chegarem a certa idade, meu filho já está com 12 anos, e ele continuar dizendo, você é o melhor pai do mundo, ele saber que tem com quem contar, invista tempo no seu relacionamento com eles, lembre-se, eles não precisam do seu dinheiro, os nossos filhos não precisam do nosso dinheiro e nem querem. O que eles mais almejam de nós como pais é carinho, companheirismo e atenção. É o que eles mais exigem. Pergunte ao seu filho ou à sua filha, o que é que você quer mais de mim como pai? É isso que ele vai responder para você. Eu quero você mais presente na minha vida, eu quero você mais comigo. Eu quero atenção, eu quero carinho, eu quero companheirismo. Eu quero o melhor pai do mundo. Então não negue isso a eles, pois é o maior presente que você como pai pode dar a cada um deles. Sei que pode ocorrer dificuldades na vida, mas como bons soldados devemos estar preparados, prontos para enfrentar essas provações com fé e perseverança. Então, para sermos bons soldados, além de ter disposição para enfrentar as lutas e as diversidades do dia a dia, uma outra característica de um bom soldado é a disciplina. A disciplina é fundamental, tanto na vida militar quanto civil. Como eu vivi um
pouco da militar e sou civil hoje, vivo as duas vidas, né? Eu sei que isso é fundamental para as nossas vidas. Afinal de contas, nós temos que tomar um rumo na vida, não é? Quem já ouviu isso da mãe e do pai? Você tem que tomar um rumo na vida, menino. Já ouvi isso? Nós temos que tomar um rumo na vida, e para isso é exigido preparação e treinamento. Assim como um soldado precisa se preparar e treinar para a batalha, nós temos que treinar, nos preparar, ser disciplinados. Nós devemos nos fortalecer em Cristo, buscando o conhecimento da palavra de Deus e aplicando-as nas nossas vidas. Porque não adianta de nada você só conhecer e não aplicar, não levar aquilo para a tua vida. Paulo fazia isso muito bem. Entenda, no contexto em que Paulo se encontrava aqui, ele estava preso, prestes a morrer, e mesmo assim, ele se preparava e treinava todos os dias na palavra de Deus para instruir o seu filho na fé, Timóteo. Sendo mesmo ele o exemplo de um bom soldado para o seu filho, obediente em tudo ao seu comandante, ao Senhor. E isso era para Paulo essencial, pois envolvia a disciplina de seguir os seus mandamentos, confiar na sua liderança, a confiança na liderança do Senhor. Paulo transmitia isso para o seu filho confiava nessa liderança, confiava em seu pai. Paulo sabia da sua missão. O Senhor deixou bem claro desde o início. A palavra do Senhor vai nos relatar o seguinte, em Atos capítulo 9, versículo 10 a 6, ele vai dizer o seguinte: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse o Senhor: levanta-te, vá à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Por quê? Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Como diz aquele velho ditado, Paulo sabia muito bem onde estava amarrando o seu cavalo. O Senhor deixou claro: você vai sofrer pelo meu nome. Ele sabia que sua missão não era fácil, era uma missão difícil. Igualmente a nossa missão como pais, nos tempos atuais, tem sido algo muito difícil. Em um mundo que é 100% conectado, diferente da nossa época, né, Jaziel? A gente não tinha esse... Hoje a gente está aqui, pode falar com o pastor que está lá nos Estados Unidos, a gente não tinha essa facilidade. Hoje a gente é conectado ao mundo inteiro. Era muito mais fácil para os nossos pais nos criar, né? Era tudo aqui, muito tranquilo. Mas vivemos em um mundo 100% conectado através de mídias sociais, e como pais nós temos que ser disciplinados em relação a isso. E disciplinar também nossos filhos. Agora, campeão, você tem que ser exemplo para os seus filhos. O que você está vendo na internet? Isso vai edificar o teu lar? Vai edificar o teu filho? Você gasta mais tempo nas mídias sociais do que com o seu filho? Você tem que ser disciplinado em relação a isso. No período de 2006 a 2012, como eu relatei, que eu servi na FAB, e lá eu fui estudando e passando por outros quartéis. Eu passei por 3 quartéis diferentes. Em cada um deles, por manter uma disciplina, eu fui um soldado padrão, que é o que eles falam lá, né? Ou seja, um cara exemplar lá. E isso era muito legal. Agora, o que é que eu fazia demais? Simplesmente mantia minha farda alinhada, meus sapatos engraxados, minha barba feita, que era o que eles exigiam, respeitava os meus superiores hierárquicos, fazia o que era correto, fazia o que regia
o regulamento da aeronáutica. Se tivesse alguma coisa, alguma ordem absurda que o superior dava, eu tinha que comunicar, ó, essa ordem não é possível porque o regulamento não permite. E aí o cara ia ficar com raiva de mim ou não, mas o problema é dele. Só que eu tinha que fazer o que a lei dizia. Eu era disciplinado. Então, uns 3 quartéis que eu passei diferente, eu fui o soldado padrão. E isso é muito legal, porque você é reconhecido em uma formatura. O pessoal faz uma formatura lá, uma vez no ano, e reconhece aquelas pessoas que foram padrões durante o ano. E aí eles vão lá, te dão uma medalha. Eu tenho uma medalha em algum lugar na minha casa guardada, que eu esqueci. E te dão um negocinho desse aqui, um certificado que você foi o soldado padrão daquele ano ali. Então isso é muito legal, né? Ser reconhecido também, porque você é alguém disciplinado. Não é ser babão, como o pessoal fala. Você fez o seu papel direito. Seguiu o regulamento e fez tudo direito que tinha que ser feito. E esse é o reconhecimento. Então tem muita gente que não faz isso, não faz o seu papel direito. Então, como pais, nós temos que fazer isso. Temos que fazer o nosso papel direito. Mas tem uma coisa que eu aprendi no quartel, uma frase que eu levo para a minha vida. Palavras podem até convencer, mas o exemplo, ele arrasta. Tudo que você falou, o seu exemplo vai arrastar. Se o que você fala é divergente do que você faz, então, meu amigo, suas palavras não servem de nada, só foram jogados ao vento. E é isso que é requerido de nós, como bons pais, um exemplo de conduta. Se você, pai, manda seus filhos para a igreja e diz a ele que aquilo ali é bom para eles, mas não vem, sabe qual é a mensagem que você está passando para o seu filho? Não é tão bom assim. Seu filho vai pensar isso, ó, meu pai disse que é muito bom eu estar na igreja, é um lugar bom, mas ele nunca vem comigo. Será que é bom mesmo? Acho que não é bom não, porque não é bom para ele. Se não é bom para ele, não é bom para mim. É isso que a criança pensa. Então venha com eles, participe, mostre ao seu filho que é de fato importante aquele caminho que eles tomam todos os dias, domingo, né? Pela manhã. Se você tem filhos jovens aqui no Pluguinho, no Volts, eles participam de uma coisa chamada DM, que é desenvolvimento da maturidade. Sabe como você vai mostrar para eles que aquilo ali é importante? É você vindo participar de um GV. Você vai transmitir para o seu filho, ó, esse DM aí que é o seu GV, é importante. E eu estou indo aqui, ó, para o meu GV de homens, porque isso é importante. O que é importante para você é importante para mim. Se você tem que desenvolver a sua maturidade, eu também tenho que amadurecer na palavra de Deus junto com os homens aqui, para conhecer o meu papel, para saber como ser um bom pai, para saber como ser um bom marido, para saber como agir corretamente. Participe de um GV. Quinta-feira, às 19 horas, estamos aqui com o nosso GV de homens. Então, pai, você está muito mais do que convidado. Participe do GV de homens aqui. Entenda, aquilo que você fala tão alto que as suas palavras não são ouvidas. Não adianta eu dizer para o meu filho, ó, vai lá para a igreja, é bom, e eu não fazer. Aquilo que eu estou fazendo vai falar muito mais alto do que as minhas palavras para ele. O soldado de Cristo deve ser obediente aos mandamentos e seguir a direção de Deus em sua jornada. Isso se chama disciplina. Para ser um bom soldado, além de ter a disposição para enfrentar as dificuldades da vida, temos que ser disciplinados, obedecendo assim as ordens do nosso comandante. E a última característica de um bom soldado é o foco. Você tem que manter o seu foco. No versículo 4 de 2 Timóteo capítulo 2, ele fala para Timóteo: nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. O soldado deve manter o foco em sua missão, e esse versículo fala sobre isso, e nos mostra a importância de não se distrair com coisas desse mundo, ou seja, não ser consumido por essas coisas,
pois a sua missão é mais importante. Foi Cristo que a deu. Agora, isso não quer dizer ausentar-se do mundo. Você vai estar aqui nesse lugar, vai estar nesse mundo. É simplesmente não colocar o seu foco nessas coisas, nas coisas que acontecem ao mundo. Não é se distrair, não é perder tempo com isso. O seu foco, a sua missão, é a sua família, é o seu filho, é o seu relacionamento com Deus. Então não se distraia. Paulo não permitia que as coisas, que nada nesse mundo aqui o distraísse de sua missão, pois ele sabia o que lhe esperava. Mas ele estava pronto para a missão, sempre pronto para a missão. Em Atos capítulo 20, versículo 22 a 24, Paulo nos diz: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto o que o Espírito Santo me diz, que de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Paulo sabia da sua missão, e ele tinha que manter o foco em sua missão. E aí ele continua falando: porém nada eu considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Foco. O meu foco é essa missão. A minha vida já não é mais preciosa, porque eu tenho uma missão muito mais preciosa a se cumprir. Ele estava ciente que sua missão era árdua, ele sabia o que lhe esperava, e o que lhe esperava eram apenas prisões e sofrimentos. Porém, mesmo assim, ele não parou, seguiu em frente, sempre focado, pois sabia que a vitória era garantida. Por isso o apóstolo não se distraía com as coisas que aconteciam nesse mundo, simplesmente entendeu que tudo aqui é passageiro, tudo vai passar. É engraçado que o Neymar tem isso no pescoço, né? Tudo passa, tudo vai passar. Paulo sabia que tinha uma glória que ia ser revelada, a qual esse mundo não ia se comparar. Nada do que acontecesse nesse mundo aqui ia se comparar com essa glória, pois a missão e o objetivo de sua missão era agradar o seu comandante, como um bom soldado faz. Eu já compartilhei que eu amo filmes de guerra, né? Então, quando eu comecei a estudar 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, comecei a estudar para a mensagem. Como eu fui soldado, então essa mensagem falou muito ao meu coração. Mas tem um filme de guerra que eu gostei bastante, que o nome dele é Corações de Ferro. Não sei se alguém aqui já assistiu. Corações de Ferro relata a história de um grupo de soldados dentro de um tanque de guerra. Eles tinham uma missão de defender uma posição onde eles se encontravam, e eles estavam atacando já dentro de território alemão. A guerra já estava para acabar, e eles tinham que defender essa posição, pois sabiam que defendendo aquilo ali ia atrasar os alemães, e a vitória ia chegar, ia ser garantida. Eles sabiam que a missão deles, se a gente segura os alemães aqui, essa guerra acaba. Eles focaram nessa missão, focaram no que tinha que ser feito. Mesmo em desvantagem numérica e poucos recursos, eles lutaram com tudo contra as tropas alemãs durante os últimos dias na Segunda Guerra Mundial. Eles sabiam das dificuldades e talvez muitos deles não sobreviveriam, como foi o que aconteceu. Dentre todos eles, só um sobreviveu. Mas aquele tempo que eles passaram ali defendendo aquela posição foi determinante para o fim da guerra. Chegou os reforços e atacou aquela tropa e acabou. E aí Hitler se achou em uma enrascada e fez o que tinha que fazer. Se acovardou como ele era covarde e tirou a própria vida. Mas esses soldados mostraram o que é ser focado na missão. Eles focaram na vitória adiante, mesmo sabendo que talvez não estaria vivo para usufruir dessa vitória. Mas eles focaram nisso aí. E um deles conseguiu.
Então tudo isso eles fizeram inspirados por seu comandante, e isso foi determinante para a vitória. Agora, como pai, nós devemos manter o foco, nos manter focados na criação de nossos filhos. Essa é a nossa missão. Não deixe que nada te distraia dessa missão. Não deixe que as redes sociais te distraiam dessa missão. Não deixe que outros relacionamentos te distraiam dessa missão. Não deixe que o seu trabalho te distraia dessa missão. Se mantenha focado. Essa é a principal missão que você tem. É guiar o seu filho no caminho que ele deve andar. Por exemplo, como fazer isso, Alisson? Se você tem filho na escola, a pergunta que eu faço: você essa semana já deu uma olhadinha no caderno do seu filho? Já viu que tipo de matéria ele está estudando? Você acompanha os materiais escolares para ver o que é que tem que estar ali ensinando o seu filho? Você, certamente seu filho mexe em rede social ou não, se não, muito bom para você, até então. Mas você vê o que é que seus filhos têm assistido nas redes sociais, nos youtubers da vida. Eu fico de olho até hoje no que Yuri faz, né? E no que ele assiste. O bom é que ele se adequou, ele se disciplinou a muita coisa, porque desde pequeno a gente vem, né, com ele. E aí ele está assistindo um negócio lá e a gente olha que aquilo ali não é muito apropriado. Diz: ó, negão, isso aí não é apropriado não. Ele vai e tira. Aí, por exemplo, se tem um palavrão que a pessoa fala no meio do caminho, porque até conteúdo de criança tem uma vez ou outra que um cara vai falar um palavrão ali. Então a gente tem que estar atento a essas coisas aí. Aí ele, opa, palavrão. Ele mesmo tira hoje. Mas a gente foi orientando ele. Ó, negão, isso aí não é uma palavra muito boa, é uma palavra feia, não sei o que, tira isso aí. Ele tira. E aí ele começou a gravar aquelas palavras que ele não devia ouvir. E quando ele ouvia: oxe, isso aqui é um palavrão, ele mesmo tirava. Ele mesmo tirava. Mas a gente até hoje acompanha Yuri. Yuri está com 12 anos, agora que é o problema, meus amigos. Não pense que quando era pequeno era tão problema, não. Agora que é o problema. Estou passando pela fase de ser pai de pré-adolescente e adolescente, e agora estou começando a me preocupar mais ainda. Mas o Senhor está cuidando. Os pais que passaram por essa fase já sabem muito bem do que eu estou falando. E eu converso com todo mundo aí, eles falam: rapaz, seja bem-vindo a uma nova missão, a pior fase da missão da sua vida. Mas é isso, tem que estar acompanhando ele. Você vê o que os seus filhos estão vendo nas redes sociais. Se não, está na hora de você dar mais atenção aos seus filhos. Mais uma vez eu repito, os seus filhos, eles não querem o que o seu dinheiro pode comprar. Eles querem sua atenção, seu carinho, seu amor, seu companheirismo. Está ali junto com eles. Então não se distraia, não deixe que nada te distraia dessa missão. Lembre-se, o papel da igreja não é criar e educar os seus filhos. Isso não é o papel da igreja, não é o papel da escola. O papel de criar e educar os seus filhos são seus. A igreja simplesmente é uma ferramenta para te ajudar nesse caminho. Então as professoras ali do GK, que cuidam das suas crianças, fazem um excelente trabalho. O pessoal que está do plugin de jovens faz um excelente trabalho. O pessoal que também dá aula no Volts faz um excelente trabalho. Mas eles não são pai nem mãe de nenhum deles, não. Eles estão aqui para lhe auxiliar, para lhe ajudar, não para educar e criar os seus filhos. A missão é sua. Se apegue à sua missão. Não terceirize a sua missão. Seja de fato pai e mãe dos seus filhos. Portanto, é necessário para você, pai, hoje é dia dos pais, eu estou falando muito mais para os pais, mas serve para todos. É necessário que você esteja pronto para a missão. Se prepare, esteja pronto para a missão. E para concluir, para ser um bom soldado de Cristo, para ser um bom soldado, como também um bom pai, temos que ter essas três características vivas em nós: a disposição
de enfrentar as dificuldades e desafios da vida, participando efetivamente da vida de nossos filhos, os orientando e encorajando no seu caminhar, e tendo também a disciplina de ser exemplo, e ajudar e andar junto com eles no caminho, e que acredito que é bom para ele. Eu acredito que se esse caminho é bom para o meu filho, então eu vou estar junto com ele, vou estar caminhando junto com ele ali, mantendo assim o foco na sua missão, na minha missão como um pai, sem se distrair com as coisas desse mundo, lembrando sempre que o objetivo final do soldado cristão é agradar a Cristo, seu comandante, através de uma vida de obediência e de serviço com excelência. Sirva a sua família com excelência, seja obediente ao Senhor. Faça o seguinte: escolha um dia. Não tenho tempo. Gente, eu tenho 24 horas, as mesmas 24 horas que eu tenho, vocês têm. Eu trabalho, eu estudo, praticamente todos os dias. Eu estou aqui na igreja, no ministério, tomando conta da igreja, esse mês ainda mais, tomando conta das 2 igrejas, enquanto o pastor está na viagem missionária. Tem bastante coisa para fazer, a gente tem bastante coisa para fazer. Hoje de manhã vocês não imaginam a loucura que foi, a correria que foi para resolver as coisas aqui para o início do culto. Mas mesmo assim, eu não posso usar isso de desculpa para negligenciar o cuidado com o meu filho. As mesmas 24 horas que eu tenho, você tem. Então, não me venha com desculpa que eu não tenho tempo. A verdade é, o que eu priorizo mais? O que é mais importante para mim? Eu tenho certeza que o que é mais importante para mim, eu tenho tempo para fazer. Então, escolha um dia nessa semana para conversar com seu filho, com sua filha, com os seus filhos, para você que tem mais de um. Pergunte a ele: e aí, filhão? Filhota, o que você acha do seu pai? No que o seu pai tem que melhorar? Escute, é importante. Talvez você nunca fez esse tipo de pergunta ao seu filho. Talvez você nunca parou para conversar com o seu filho. Isso aí vai ser: meu pai endoidou, a princípio. Mas não é isso. Depois ele vai: meu pai está dando atenção para mim, está querendo escutar o que eu tenho que falar. E o Yuri é engraçado, que ele quer comunicar as coisas, né? Aí ele: pai. E aí quando eu estou estudando, ele se liga: meu pai está estudando ali, eu não vou atrapalhar. Mas quando é algo muito importante, ele vai lá e fala, né? Comigo: pai, eu preciso falar contigo um negócio aí. Aí eu já sei que é importante. Paro tudo que eu estou fazendo ali. Fala aí, velho. Aí ok. Ele começa a falar as coisas. Muitas vezes ele está pedindo uma orientação de como agir com um colega na escola. E aí eu oriento ele ali. Quando é importante, ele chega lá e diz: eita pai, tá estudando aí, tu vai parar de que horas? Sei o que, tem alguma coisa para falar? Tem, ó. Daqui a 1 hora, daqui a meia hora, o pai vai parar. Se o pai não parar, vem aqui chamar o pai. Que às vezes a gente está estudando, a gente perde um pouco da noção do tempo. E aí ele vai lá. Quando ele aparece, ele diz: eita negão, deu 1 hora, foi. Chega aí. Fecho lá o computador, se eu estou trabalhando no computador, se eu estou estudando pelo computador, fecha o livro, fecha a Bíblia, fala aí o que é que tu quer. E aí ele fala. E eu percebi que aquilo que eu cumpro não é o que deixa o meu filho feliz, mas aquilo que eu faço com ele é o que deixa feliz. Por muitas vezes ele gosta de ganhar presente, como qualquer outra criança gosta de ganhar presentes, mas eu vejo um sorriso mais brilhante, digamos assim, nele, é quando eu paro para ouvir ele. Ele diz: eu sou importante para o meu pai,
porque ele para tudo para falar comigo. Então, escolha um dia nessa semana. Converse com seu filho, com sua filha. Ah, Alisson, mas meu filho já é um jovem. E daí? Converse com o cara. Ele quer ter uma conversa com o pai. A minha filha é uma jovem. Ela quer ter uma conversa com o seu pai. É sempre bom. Queria convidar você a baixar sua cabeça e a fechar os seus olhos.